Momento reflexão para a gente entender um pouquinho sobre esse tema. As religiões sempre têm base nas outras. Por que, Douglas? As religiões sempre têm base nas outras. A gente vai pelo cristianismo, né? Lá nos primórdios da existência, a Terra foi civilizada por comunidades. Teve civilizações, o qual, né, se denominava em grupos. E aí esses grupos, no povoamento da Terra, criaram as suas leis, a sua forma de conduzir, né? Tinha sempre um reinado, uma liderança. E sim, as civilizações manipulavam os povos. E aí temos essa questão da Bíblia. Isso foi criado lá no Egito. Foi criado no Egito. O povo egípcio, ele tem uma grande descoberta, a fundamentalização do povo, né? Então a gente traz muita coisa em relação às civilizações antigas, que começou com esse povo, né, nos seus primórdios. Eu já vi um vídeo o qual tem todo um mistério em relação à Bíblia segundo esse povo egípcio. Nós temos o Gênesis, que é a criação do mundo, o qual Deus cria o mundo, né, em 7 dias. E aí, depois de um certo tempo, Deus envia o seu Filho, né, Jesus Cristo. Deus tem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, o qual ele vem conduzir essa questão aqui na Terra. O conceito iorubá não seria diferente. Como eu disse no início, as civilizações antigas já trazem uma base, criaram uma base. Através da divisão desses povos, foi se criando culturas diferentes. Para o povo iorubá, nós temos Olodumare, que é o Deus Supremo. É o Deus criador de tudo, por isso que a gente acorda, a gente sauda o Senhor do dia, que é o Senhor do início de tudo. Óbvio que quando Deus tem esse procedimento, aqui já haveria a escuridão, o caos. Então Deus transforma, né? Através desse estímulo, o caos, a transformação para a criação do mundo. O que Deus faz? Eu vou povoar essa terra. Ele tenta enviar algumas divindades que viveram no ouro para povoar essa terra. Só que não consegue. Tem a primeira vez para tentativa de povoamento, não consegue. Depois tem uma nova tentativa de povoamento. E aí, com base na obra de Orunmila, nós entendemos que o Ifá ele traz as questões dos Odus. Ele traz ensinamentos para a vida do ser humano. Então, você vai ter esse aprendizado sobre as suas vivências, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua personalidade. Orunmila Ifá nos impulsiona nessa questão, através dos Odus. Quem seria Orunmila Ifá na base do cristianismo? Óbvio que a gente tem que se libertar dessas nomenclaturas que não são a nossa cultura. Nós temos que procurar falar sobre a nossa cultura, com base na nossa cultura. Mas quando a gente abre a nossa cabeça e a gente começa a compreender, né, desde lá dos primórdios, a gente vê que é tudo igual. Para o povo iorubá, Jesus Cristo seria Orunmila. Por quê? Jesus Cristo não veio para a terra amando de Deus? Tem lá aquela história, nasceu da Virgem Maria, Santíssima, não teve relação sexual. Amando de Deus pelo Espírito Santo. Nenhuma divindade consegue povoar a terra. E aí Deus manda Orunmila. E Orunmila faz todo o posicionamento, todas as questões, tem todas as vivências para um bom desenvolvimento na terra, que é Orunmila Ifá. Ele, através das suas passagens, ensina às divindades como agir, como seguir, como desenvolver um bom equilíbrio na Terra. Quem é Orunmila? Orunmila Ifá. É através de Orunmila que nós jogamos as questões dos Odus. No vídeo eu vou falar mais sobre Odu, que já está gravado, depois eu vou subir para vocês. Mas Douglas, quem seria Exu? Para essa civilização antiga, que hoje é o cristianismo, Exu seria o mal, mas para o povo iorubá,
Exu estaria ao lado de Deus como um inspetor. E Deus manda Exu na Terra para inspecionar, como eu sempre falei aqui, para fiscalizar o ser humano devido às suas atitudes. É aí que vem a questão dos orixás mediante ao que eles viveram. Exu inspecionava essas divindades e elas eram muito errôneas. Não pense que orixá viveu um conto de fadas que não viveu. O orixá errava, Exu ia lá e pau, criava o caos. Para o conceito, né, até mesmo do cristianismo, Exu ficou correlacionado como o diabo cristão. O mal, aquele que só faz o mal. Exu seria basicamente o Espírito Santo de Deus, porque Exu vive ao lado de Olodumare, no Órum, no céu. O Espírito Santo no cristianismo não vem através de Deus para tentar estar ali moldando o ser humano? Então, seria Exu, o inspetor. Já Jesus Cristo, Orúmila, que ensinava através dos Odus. Jesus não ensinava, não pregava, não falava coisas para bons desenvolvimentos na vivência humana. Por isso que hoje a gente compreende que uma religião tem base na outra, por causa de lá dos primórdios, do início de tudo, das divisões das civilizações. Aí quando a gente fala em Odu, a gente fala em concerto de repetições, que eu vou falar no próximo vídeo. Essas repetições são o quê? Guerras, conflitos, atitudes ruins, falta de o caráter, né? Esses transtornos da personalidade da pessoa, o que leva ela a obter certas atitudes errôneas. Desde os primórdios da humanidade, houve muita guerra, muito conflito. A escravidão, por exemplo, o período do povo escravizado. Muitas vezes era necessário, isso fala através de Odu, que são coisas necessárias para que haja evolução, o movimento na vida humana. As guerras de países, tsunamis, terremotos, desabamentos, isso tudo ensina o mundo em alguma coisa. O povo hoje ainda há discordância, porque realmente Odu fala nessa discordância. O ser humano ainda precisa aprender e muito algumas coisas. A discordância sempre na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no cristianismo. Isso fala em Odu, porque o ser humano ele precisa se movimentar, ele precisa evoluir. Foi necessário a escravidão. Todo mundo romantiza. Ai, a escravidão. Óbvio que é muito sofrimento, é uma coisa muito absurda. Mas precisou com que tivesse essa questão para o povo ter a evolução. É por isso que hoje o povo reverencia os antepassados, esses escravizados. Não porque eles sofreram, não porque eles derramaram sangue. Foi por conta deles que as pessoas puderam ter mais liberdade. Mas ainda as pessoas precisam ainda sair de suas escravidões internas. Essas nomenclaturas com que eu falo para a gente diferenciar.